Você acha que quando Jesus se encontrou com um jovem rico e mandou que ele vendesse todos os seus bens e desse o dinheiro aos pobres e o seguisse, Jesus estava determinando na vida daquele homem que ele deveria ser pobre, que ele deveria abandonar todo e qualquer possível conforto que ele teria na terra em troca de uma vida no céu? Se você acredita nisso, então talvez você seja mais uma vítima do evangelho da miséria. Nós vamos mostrar para você que em momento algum Jesus disse que o homem para ir para o céu tem que ser paupérrimo, que o homem para ir para o céu tem que viver no deserto, que o homem para ir para o céu tem que abandonar todo e qualquer conforto na terra. Muito ao contrário, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nesse vídeo a gente vai conversar. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Os discípulos, no princípio da narrativa de Jesus, quando disse que era muito difícil um rico ser salvo, estranharam. A Escritura diz que eles estranharam e começaram a questionar entre eles, e eles começaram entre todos eles. A Bíblia não especifica um discípulo em especial. Porém, Pedro, como era aquele que detinha a palavra, que tinha mais desenvoltura para questionar, chegou com Jesus e disse pessoalmente: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. A preocupação com o fato de que para ir para o céu tinha que não ter riquezas, e parece que ficou subentendido isso quando Jesus falou sobre o jovem rico, ainda pairava no coração de Pedro. Então ele chegou e disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E agora? Aí Jesus começou a explicar para ele: ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmãos, pai, família, campo, a Bíblia fala, campo, isso seria prosperidade, receberia 100 vezes mais no presente e no futuro a vida eterna. Foi o que realmente acalmou os discípulos. Então espera um pouquinho. Vamos voltar nessa mesma escritura, nessa mesma passagem, no mesmo capítulo, lá para a conversa de Jesus com o jovem rico. Quando Jesus disse para ele: vende tudo o que tem, que seria o seu patrimônio terreno, dá aos pobres. E ele disse uma coisa: você terá um tesouro no céu. Depois, segue-me. Então isso quer dizer que se aquele homem tinha um patrimônio razoável, entregasse tudo por amor de Jesus, para seguir Jesus, e por amor do Evangelho, e entregando para os pobres, para benefício do Evangelho, isso quer dizer então que ele ia receber 100 vezes mais o seu patrimônio. Me parece aqui que Jesus queria centuplicar o patrimônio do jovem rico. O problema do jovem rico não era que ele não tinha, que não era o patrimônio que ele tinha na terra. O problema do jovem rico não era ele ser rico na terra. O problema do jovem rico é que ele não tinha nada no céu. Jesus queria dar um patrimônio no céu. E quando aquele jovem investisse no reino celestial, investisse na ordem de Jesus, entregasse o que ele tinha para benefício do Evangelho, ele teria 100 vezes mais na terra. Jesus nunca disse que o jovem rico ia ficar pobre. Jesus nunca disse que ele ia ser miserável, que ele ia ficar devendo, que ele ia pedir emprestado, até porque a Bíblia fala bem clara sobre isso: emprestareis, mas não pedireis emprestado. A Bíblia diz exatamente isso. Aquele jovem ele ia prosperar 100 vezes mais, só que agora com uma diferença: ele ia ter 100 vezes mais na terra e ia ter um tesouro no céu
também o problema do jovem rico era esse. Ele tinha que ter um patrimônio no céu. Ele tinha que ter um patrimônio no céu. Mais importante do que ter um patrimônio na terra é ter um patrimônio no céu. Mais importante do que ser rico na terra é ser rico no céu. Porém, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Eu vou mais um pouco adiante com você, amado ouvinte. Eu vou mais um pouco com você. Eu acredito que Deus necessitava desses homens. Deus precisa dos homens prósperos para que possam ser mantenedores da sua obra. A Bíblia fala sobre o ministério de dar. A Bíblia fala sobre o ministério de dar. Aqueles que contribuem, aqueles que ajudam. É preciso ter para poder ajudar. Como eles vão poder ter dinheiro, patrimônio para vender e dar aos pobres? Os pobres são aqueles que precisam do Evangelho. Sabe o que acontece hoje? Essa falta de conhecimento do que Jesus falou. Mas vamos continuar falando do jovem rico, dessa passagem, que é uma passagem que muitos usam para dizer que o homem, para ser salvo, tem que ser pobre. Jesus disse nessa passagem: não existe ninguém que tenha deixado pai, irmão, irmãs e campos, que já no presente não receba 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Então parece que quando Jesus explica essa situação para os discípulos, eles se acalmam. Então quer dizer que Pedro estava agora recebendo 100 vezes mais de tudo que ele abandonou para seguir o Evangelho aqui na terra. Jesus dizia para ele: olha, calma que o teu barco vai andar e o teu patrimônio vai multiplicar, porque você está investindo o teu tempo, a tua vida, a tua empresa, você está investindo o que você tem no Evangelho. Ou seja, você está tirando tudo que você tem, vendendo e dando aos pobres. O resultado é que a Bíblia sempre diz: aquele que dá, recebe. Existe uma forma de receber na terra que é dando. A Bíblia diz que aquele que dá, recebe. É dando que se recebe. Então, se você tem um investimento na obra de Deus, se você pode investir na obra de Deus, é notório que você vai receber de volta. E é promessa de Jesus. Caso contrário, a gente foge desse texto, foge da palavra escrita do Senhor Jesus em Marcos. Quando Jesus disse para o jovem rico que ele desse tudo que tem aos pobres e teria um tesouro no céu, ele não disse que ele ia ficar rico. Jesus não falou: olha, jovem, você vende tudo que tem, você vai passar o resto da sua vida pobre e depois você vai para o céu. Jesus não falou isso. Ele só disse: vende o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O tesouro no céu está resolvido. Depois vem e segue-me. Quando ele seguisse Jesus, a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No versículo 31 dessa mesma passagem, Jesus especifica algo que é muito importante analisar. Ele diz no final da narrativa o seguinte: porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Ele colocou a seguinte coisa: pessoas que podiam ser os primeiros e podiam vencer e ser melhores não serão os últimos. E pessoas que serão os últimos, que teriam tudo para não ser os primeiros, de repente seriam os primeiros, segundo a narrativa de Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que tudo vai depender da sua fé. É o que você acredita que vai determinar. É o que você acredita para a sua vida que vai determinar. Se você crê que para ser um cristão e para ir para o céu, e conseguiram vender uma ideia para você, de que para você chegar ao céu, para você entrar na presença de Deus, para você ser feliz espiritualmente, você tem que ser pobre, você tem que estar endividado, você tem que estar no deserto, você tem que estar sofrendo. Então eu te digo que é isso que vai acontecer na tua vida. Se você acredita mesmo nisso, então você vai ter que viver isso, porque até a própria palavra de Deus diz: tudo sem fé é pecado. Então você só vai conseguir viver aquilo que você acredita, porque é por fé. A Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé. Então se você acredita que tem que ficar sem nada, que não pode ter conforto, que não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa, não pode viver uma vida razoável na terra, então você não vai poder. Agora, o que me preocupa, meu amado, é que se você aprendeu isso, você chega já com um problema no Evangelho. Quando o evangelho que te ensinam é o evangelho da miséria, é o evangelho que você tem que sofrer, é o evangelho que você tem que viver sem nenhum tipo de conforto, e aí você absorve essa igreja, quem perde é o evangelho. Perde você.
que não vive as promessas que a Bíblia nos diz e perde o Evangelho. Porque o Evangelho será limitado pelas condições que nós teremos. Sabe o que acontece? Você, meu irmão, é que vai manter o Evangelho. Você que vai vender o que você tem e dar aos pobres. Porque a Bíblia diz, aos pobres é pregado o Evangelho. Era isso que Jesus estava dizendo. Você vai ajudar o Evangelho a prosperar. Agora, se você é a única coisa que tem para vender, para dar aos pobres, para ajudar o Evangelho, é uma caixa de fósforo, então o Evangelho só vai ter uma caixa de fósforo para ajudar os outros. Nossos missionários não terão condições. Nossos pastores não terão condições. Nossa igreja não terá condições. Por quê? Porque você não tem condições. Se a igreja acredita que tem que ser miserável, então é isso que ela vai ser. Porque é tudo pela fé. Agora, a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Você quer saber se o Evangelho, a pequena igreja que Jesus tinha era muito pobre? A pequena igreja que Jesus tinha um tesoureiro. Esse tesoureiro era Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele comprou um campo. Ele comprou um campo com o dinheiro que ele roubava das ofertas. Agora, ele comprou um patrimônio, uma fazenda, com o dinheiro que tinha nas ofertas e ninguém percebeu. Os discípulos não perceberam. Por que os discípulos não perceberam? Porque tinha pouco dinheiro lá dentro da sala de ofertas? Você acha que tinha pouco dinheiro lá dentro? Que o Judas pôde comprar um campo e ninguém percebeu? Sabe de uma coisa? Não era mencionado. Porque havia necessidade, sim. A igreja tinha necessidade. Uma certa vez, a Bíblia fala que chegaram para cobrar um imposto. E Jesus disse para Pedro, vai lá, lança a linha no mar, pega o peixe. Dentro do peixe tem a verba. Será que aquele peixe era pobre? O peixe, a Bíblia fala que são as almas, que nós temos que pescar. Eu vos farei pescador de homens. Pedro vai, lança uma linha e pega um peixe. Dentro do peixe tem uma moeda. Será que aquele peixe era pobre? Porque quando ele chegou, tinha uma moeda de ouro dentro dele. E aí a Bíblia diz que ele pagou todos os impostos. Quando Jesus manda que o homem faça isso, isso quer dizer que a vida social, que a vida na terra, que a vida que ele tem aqui não é esquecida por Deus. Existe uma necessidade. Nós temos que ter verba, condições, nós temos que ter uma vida próspera para que a gente possa ajudar. Agora eu vou te dizer o que traz a miséria. A Bíblia diz que o que traz a miséria é a desobediência. O que traz a miséria é o pecado. O que traz a miséria é o diabo. O que traz a miséria é um reinado de Satanás na vida do ser humano. O que traz a miséria é a infidelidade. O que traz as dificuldades, a maldição. E a maldição vem do próprio Deus às vezes. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não é fiel no dízimo, está escrito em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados. E a Bíblia diz, como um pássaro no seu vaguear, como uma andorinha no ninho, a maldição sem causa não virá. Se você vive uma maldição, olha ao seu redor. Se você vive uma miséria, vê o que está trazendo ela, porque a miséria é alimento de Satanás. A miséria não vem do Evangelho, a miséria vem da comida que o diabo tem dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Muitas vezes a infidelidade é que traz todas as dívidas, todos os problemas que você tem. E isso não é um sinal de que você está indo para o céu, não, irmão. Isso é um sinal de que a sua salvação está prejudicada. Mas isso quer dizer que eu passo por dificuldades? Claro, todos nós vamos passar. Jesus falou, com perseguições. Ele disse 100 vezes mais no presente, com perseguições. As perseguições não são maldições. Os problemas que vai vir são perseguições que vêm e passam. Não são maldições e dificuldades financeiras e na terra que não param nunca, que continuam e continuam e continuam, e você vive uma vida sempre com problema financeiro. Por quê? Na maioria das vezes, porque você acredita que o Evangelho traz isso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer o seguinte, ah, meu irmão, você agora entregou sua vida para Jesus, te prepara. O diabo vai se levantar, os inimigos vão se levantar, tudo vai começar a ficar difícil. Essa é
Um evangelho que está sendo pregado hoje. Não é verdade, amigo. Não é verdade. Quando a pessoa vem para Jesus, ela abandona as drogas, ela abandona o mal, ela abandona o pecado, ela abandona metade das coisas, a vida dele melhora. Mas a partir daí, qualquer coisinha que acontece já se potencializa, porque tem que se viver o evangelho da miséria, de dificuldade. Ele devia antes, mas ele chega na igreja no primeiro mês, ele não pode mais dever nada, senão é levante do diabo. Na maioria das vezes você vem para a igreja e começa a colher o que você plantou lá. E aí disse que é levante do diabo porque você decidiu servir a Deus. Não é verdade. O evangelho que Jesus trouxe é de vida e vida com abundância. Você vai colher algumas coisas que você plantou no passado? É claro. Mas quando você foca nas bênçãos que Deus tem para você, então você não precisa viver uma vida de mediocridade, uma vida qualquer, uma vida de problemas, sempre problemas. Muito ao contrário. Jesus disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Será que não é falta de oração? Será que não é falta de pedir? Você quer um carro novo. Quando foi que você pediu realmente aquilo? Levantou 3 da manhã, consagrou, jejuou. Quando foi que você pagou um preço? Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, vou mudar os meus negócios, vou mudar o que eu faço para que o Senhor possa me abençoar. Eu vou ser fiel com as minhas contribuições, eu vou ser fiel, vou ser liberal com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. Quando foi que você determinou fazer isso? Para que isso mude a tua vida. Então, meu irmão, não é o evangelho que é miserável, mas as ideias que alguns homens têm lançado na igreja. Um evangelho que tem se pregado, que tem se aproximado do evangelho da miséria. Mas Jesus não pregou esse evangelho. Você quer saber? Jesus disse para ele, o que é que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Ele disse, senta todo mundo, que vai todo mundo se alimentar com fartura. E quando terminou, tinham 12 cestos sobrando. Era isso que Jesus pregava. Jesus pregava fartura. Jesus pregava abundância. Jesus pregava vida com abundância. Então não, quando Marcos 10 e 19, Jesus se encontrou com os jovens, Jesus não disse que ele ia ficar pobre, que ele ia viver pobre, que ele ia ter que abandonar o conforto da terra. Não, ele disse que ele ia ter que ter um tesouro no céu que faltava. Esse tesouro no céu faltava para o jovem rico. E abandonar tudo para seguir o evangelho. Eu vou ler uma passagem com você, só para você estudar comigo, para a gente estudar junto. Preste atenção. Capítulo 7 de Lucas, versículo 20 diz, quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Agora eu vou estudar essa passagem com você, só para a gente conversar sobre isso. Para você pensar comigo e ver se o meu raciocínio tem a ver com o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus mandou dizer a João Batista, olha, vocês vão contar para João Batista o que vocês viram. E o que vocês viram? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e aos pobres é pregado o Evangelho. Vamos estudar um pouco isso aqui. Primeiro, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos mudam de status, passam a ser purificados. Os surdos mudam de status, passam a ouvir. O único que fica do mesmo jeito são os pobres. Jesus disse, e aos pobres é pregado o Evangelho. Quer dizer, tudo o que aconteceu antes muda. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. A Bíblia, até ele chega a falar antes que os mortos ressuscitam através do poder do Evangelho. Mas os pobres vão ter que continuar pobres. Não é estranho isso? Você não acha que foge daquilo do texto? Porque se todos os outros tópicos que Jesus usou, ele vai mudar, porque só os pobres vão continuar pobres. Na verdade, eu não quero dizer que os pobres têm que ficar milionários, mas eu quero dizer que Jesus anunciou um evangelho que muda o status quo
dos pobres. Eles deixam de sair da pobreza e passam a ter uma vida razoável. É isso que o Evangelho quer dizer. Ele dizia que os pobres eram os mais necessitados na época. Eles eram os que mais necessitavam de ajuda. Eram os que precisavam de auxílio. E o Evangelho também trazia esse auxílio. Você pode ver que a Bíblia fala que no Atos dos Apóstolos, as viúvas elas eram mantidas pela igreja. Como uma igreja pode manter as suas viúvas se ela não tem condições financeiras para isso? Às vezes não tem condições nem de pagar um aluguel ou comprar um local para adoração. Porque muitas vezes o Evangelho está sendo diminuído, está sendo inibido o poder do Evangelho, inclusive o poder financeiro do Evangelho. Porque Deus deixou, sim, um organograma financeiro para que nós possamos seguir diante da sua palavra. Então eu vou dizer uma coisa. Jesus tem bênção para a tua vida. A igreja precisa que você seja próspero. Não estou dizendo para vender sua casa, vender tudo e trazer para a igreja, não. Apesar dos discípulos pedirem isso. Dos discípulos falarem isso no livro de Atos. Os irmãos vendiam suas propriedades. Só que eles não vendiam suas últimas casas, seus últimos patrimônios. Não, eles tinham patrimônio. E aqueles que vendiam suas posses e traziam para os discípulos, a Bíblia diz, segundo o ensinamento de Jesus em Marcos, que eles teriam 100 vezes mais na terra. Então, na verdade, ninguém virou pobre, ninguém virou miserável porque contribuiu ou porque ajudou o Evangelho. Muito ao contrário. O poder do Evangelho é abundância. O poder do Evangelho é prosperidade. O poder do Evangelho é cura. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para todos aqueles que creem. Agora, se você não crê, então é isso que eu estou aqui fazendo. Te mostrando uma fé viva, uma fé que pode te fazer próspero também, uma fé que pode abençoar a tua vida espiritual. E se você crê, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, conforme a tua fé. Agora, se o que você ouve hoje é só o evangelho da dificuldade, então você vai crer naquilo que você ouve. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Se você crê apenas na miséria, é isso que você vai viver. Viva o poder do Evangelho, a plenitude do Evangelho. Traga o reino dos céus para a tua vida. Creia que o reino dos céus pode mudar a tua vida. Creia que o Evangelho é abundante para a tua vida e Deus transformará a tua realidade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque foi interessante. Então o like é serventia na casa. E eu te convido a clicar no sininho para que o próximo vídeo você seja avisado. Que semana que vem teremos um outro vídeo abordando um outro assunto e vamos estudar um pouco a palavra de Deus dentro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estiveram até aqui comigo e até o nosso próximo vídeo no canal Nebac.